Eu aprendi que tudo na vida que a gente foca expande. Então, se eu já sei que eu tenho muito para viver, porque eu ouvi isso lá atrás quando eu achava que tinha que tirar a minha vida, se eu sei que eu não impactei nenhum por cento ainda das pessoas que ainda serão impactadas para poderem viver uma vida de valor, desvendando o coeficiente da vida delas, eu posso escolher viver de duas formas. Todos os dias, quando eu acordo, eu me lembro que eu tenho um câncer, ou acordar todos os dias, sabendo que aquele dia é precioso e dizendo para mim assim: hoje você tem que impactar vidas. Hoje você tem muitas coisas para viver. Hoje você tem muitas vidas para impactar. Hoje você não viveu tudo o que você precisa viver. Hoje é o dia de você realmente viver uma vida com propósito. Quando eu estava fazendo o exame de imagem ali, justamente nessa área da tireoide, do pescoço, o médico nesse momento passou ali o aparelho, passou mais uma vez, e ele falou: olha, a gente tem alguns intrusos aqui. E eu disse: é mesmo? E quais são esses intrusos? Eu não posso concluir nada, foi o que ele disse, mas a gente vai pedir uma punção. Quando ele falou essa palavra punção, no mesmo momento me passou um filme, como se fosse assim de um ano inteiro dentro de alguns segundos, de quando a minha mãe teve câncer de mama. Naquele momento já me veio uma resposta ali dentro de mim dizendo o seguinte: é o câncer, mas a sua vida não depende disso. Quando nós fomos fazer a punção, que é a retirada, do líquido, para saber se era ou se não era o câncer, e a médica foi dando uma olhadinha mais dos lados até que ela chegou nesse lado e falou: olha, o seu médico, ele não viu uma outra coisa no seu pescoço a não ser na tireoide? Eu disse: olha, o que ele viu foi o que ele pediu aqui no exame. Aí ela colocou ali o aparelho de novo e disse: você tem um tumor glômico, ou então é algo muito parecido. Ela falou: olha, você foi duplamente premiada, porque ter um nódulo na tireoide é algo que pelo menos 60% da população feminina vai ter na vida. Inclusive muitas mulheres têm nódulos na tireoide, têm cistos na tireoide e nem sabem. Agora, você ter ao mesmo tempo um tumor glômico, que é algo que 5% da população apenas apresenta e que não tem uma explicação genética, não tem uma explicação por uma vida, uma rotina de vida ser X, Y, Z, é apenas um tumor glômico e ele está aqui, pelo que eu tô vendo, na carótida. A gente vai precisar pedir outros exames também com relação a esse tumor glômico e eu já te indico, procure um médico de cabeça e pescoço. Eu não vou mentir para você que veio como assim um turbilhão de pensamentos na minha cabeça e um peso sobre mim. Só que lembra daquele momento onde eu decidi, ou pensei que decidi, que era um ponto final na minha vida e quase tirei a minha vida? Então, naquele momento, uma voz, e a voz maior do que todas as outras que eu já tinha ouvido na vida e que me dá propósito para fazer o que precisa ser feito segundo o meu chamado específico, do qual eu vim aqui para essa terra para realizar, disse o seguinte: você tem ainda muito para se viver. Eu me tranquilizei, porque eu ainda não impactei muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez e que nem conhecem o meu trabalho. Sabe qual é a diferença entre eu, que hoje fui diagnosticada com um câncer e com um tumor glômico, e você que está me assistindo? Sabe qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Para mim hoje é o último dia. Para você também é o último dia. Para mim hoje é a última
tentativa que eu posso fazer e fazer o meu melhor. Para você é a mesma coisa. Então, quando as pessoas me perguntam, mas como você consegue continuar a dar os seus treinamentos, fazer, as suas apresentações, escrever mais livros, construir a sua casa, a casa dos seus sonhos, que é o que a gente está fazendo agora, como que você consegue fazer isso? A minha pergunta é, como alguém que está vivo não pode viver uma vida feliz, maravilhosa, independente das circunstâncias? Isso é viver uma vida plena em todos os sentidos, independente das circunstâncias. E como é que eu vivo hoje, tendo um tumor glômico e tendo um câncer na tireoide? Eu vivo uma vida plena. Eu tanto decidi que vivo uma vida plena, independente das circunstâncias, que quando eu realmente diagnostiquei que eu estava ali com a possibilidade de ter um câncer na tireoide, e enquanto eu fazia os outros exames, foi justamente nesse momento que eu retomei os meus rituais diários. Eu decidi que eu chegaria à minha melhor forma física de todos os tempos. Eu decidi que eu faria isso, em primeiro lugar, por mim, a pessoa mais importante, e porque quando eu cheguei no médico, e é um médico que já é nosso amigo, Dr. João, um beijo para você também, Dr. João, que ele me viu ali naquela situação que eu tinha engordado na época do comecinho da pandemia, e ele falou, mas Lores, você não quer ter filho? Como é que você vai ter filho desse jeito? Como é que você vai trazer uma outra vida pesada desse jeito? E foi justamente aí que eu comecei a fazer um processo de emagrecimento comigo mesma, onde já foram 45 quilos, onde eu cheguei a um peso que eu acredito que na época da minha adolescência eu tive uma forma física onde as minhas alunas, até as pessoas na rede social falam, mas você fez plástica? Você fez cirurgia, você fez abdominoplastia, você fez lipoaspiração, e eu digo, foi um processo cirúrgico, mas foi um processo cirúrgico da consciência. No mundo vocês vão ter aflição. E o que vocês têm que ter para superar tudo isso? Bom ânimo, certo? Então eu sigo vivendo, emagrecendo, rejuvenescendo, crescendo meu negócio, ajudando as pessoas que estão preparadas para ser ajudadas por mim, mas é justamente assim, vivendo as aflições que tem que viver, muitas vezes ali ao longo do dia falar, não, hoje vai ser um dia que eu não vou ficar dando risadinha, que eu não vou ficar conversando com as pessoas porque eu preciso sentir isso aqui. Eu falo muito sobre esse sentir e deixar sentir no meu livro Manual do Procrastinador. Eu conto lá o quanto nós aprendemos errado a justamente tirar de foco a nossa sombra e como isso nos atrapalha e nos impede de ganhar dinheiro, nos impede de emagrecer, nos impede realmente de ter uma vida plena. Então eu falo muito isso no meu livro e no treinamento Manual do Procrastinador, e eu simplesmente sou o que eu sou. Porque esses dois intrusos que estão por aqui, que me fizeram chegar ao ápice de tudo que vocês podem imaginar na minha vida, eles estão ali batendo na minha porta, ó, vou usar até a cadeirinha aqui, ó. Estamos aqui. E aí, o que você vai fazer da sua vida hoje? Quando você tira a comida da sua boca para dar para uma outra pessoa, você não está eliminando a fome. Você só está trocando a fome de lugar. E por que eu tô te dizendo isso? Porque enquanto você não entender que o ativo mais importante da sua vida é você, e não passar a priorizar a busca de conhecimento, de educação, não passar a priorizar a compra da educação, que foi justamente todo o processo que eu fiz desde quando eu trabalhava como uma palhacinha na minha infância até hoje, a sua fome nunca vai acabar. Grandes coisas foram preparadas para você. O problema é que você não tem o conhecimento específico, talvez, que te faça acessar esses locais. Depois de descobrir câncer, depois de descobrir tumor glômico, depois desse processo de que eu tinha decidido que eu iria emagrecer e chegar à minha melhor forma física, eu também decidi
que aonde eu morava eu não cabia mais. Eu morava até então num apartamento muito bom na cidade de São Bernardo do Campo, mas eu já me imaginava num lugar maior. Eu já me imaginava com os meus filhos, eu já me imaginava com a minha horta, eu já me imaginava com uma série de coisas que até então só ainda não estavam materializadas. Não foi apenas a lei da atração que eu fiquei pensando e atraí. Não. Eu tive uma revelação do que já estava preparado para mim. Quando você começa a se priorizar, quando você começa a priorizar entender qual é o seu propósito de vida nessa terra, quando você começa a priorizar a sua liberdade, quando você começa a agir de acordo com isso, você começa a fazer downloads do infinito para você. Porque é assim que tem que ser. Nós não somos separados do lugar de onde a gente veio. Então por que seria diferente? O próximo passo é achar esse lugar que já está manifestado aqui na Terra. E foi o que eu e meu marido fizemos no meio da pandemia, diante de todo esse processo, diante da descoberta do câncer, enfim, diante de um monte de decisões que a gente estava tomando, nós viemos para a cidade de Piracaia primeiro e depois para a cidade de Joanópolis para buscar um terreno que fosse exatamente do jeito daquele download que eu tinha feito, na beira da represa, pé na água, para que nós construíssemos a casa dos nossos sonhos e a casa dos sonhos da minha criança. E aí um amigo dele de infância, o Malik, Malik, a hora que você assistir isso aqui, um filme vai passar na sua cabeça, hein? Como eu fui pentelha com você, Malik. O Malik é amigo de infância do Bruno, que é corretor de imóveis na cidade de Piracaia, Joanópolis, toda a região aqui. Ele falou, ó, vou levar vocês em um condomínio que tem alguns terrenos ali que estão disponíveis, mas eu quero mostrar aqui a ideia para vocês de como é que é a região. Tá bom, vamos lá. E aí ele nos levou primeiro no local mais bonito do condomínio, porque é claro, ele queria vender. E ele nos levou então num terreno que na época não estava à venda, que já tinha até uma placa escrito ali, né, a arquitetura e a engenharia, né? Então já estava com a planta pronta, não estava à venda, só que era o lugar mais bonito de todo o condomínio, pé na água e no ponto mais alto do condomínio. E aí, quando eu olhei para aquele local e eu pisei naquele terreno, é como se a minha bateria fosse recarregada. Sabe quando você coloca ali o seu celular para carregar, que na mesma hora a tela ilumina e ele começa a se encher de energia? Foi justamente assim que eu me senti quando eu pisei neste terreno que não estava à venda e que já estava com a planta pronta para começar a construção. Já tinha sido feito até o aterramento do local. Naquele momento onde eu arrepiei dos pés até a cabeça, aquela voz que diz que eu viveria muito e que teria muitas coisas para impactar, muitas pessoas para impactar, dentro de mim essa voz disse: é aqui. É aqui. E aí ele olhou para mim, não, mas aqui não tá vendo. Eu falei, não, você não tá entendendo, é aqui. Não, mas esse não tá vendo, eu queria mostrar para vocês lá. Eu falei, eu não quero ver mais nada, é aqui. Esse local era o local que eu via nas minhas visualizações diárias lá no apartamento em São Bernardo do Campo. Muitas vezes você tem oportunidades que batem à sua porta e a hora que elas batem, você fica se perguntando, será que é para mim mesmo? Será que eu vou dar conta? Quanto será que é isso aqui? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir construir aqui? Será que eu vou conseguir fazer? Isso nem passou pela minha cabeça. Pode falar com o proprietário que esse terreno aqui é nosso. Ele, não, mas você não está entendendo, ele é o dono do condomínio. Eu falei, tá, mas ele não vai mais construir aqui porque o terreno é nosso. Você só pergunta para ele como é que a gente vai fazer. Explique para ele, não pedi para fazer pergunta não. Você explique para ele que a gente tem um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo, um bom apartamento, e que a gente vai fazer uma troca. A gente vai trocar o apartamento pelo terreno. E aí ficaria uma diferençazinha pequena, e a diferença ele vai dividir pra gente durante um ano com parcelas de R$2.000.
E aí ele falou, você tá muito louca, né? Eu falei, não, eu nunca tive tão sã. Você pode falar pra ele porque vai ser desse jeito. Ele desligou o telefone, olhou pra mim e falou assim, R$2.000 por mês não dá. Não dá pra ser 2.500? Eu falei, negócio fechado. E naquela tarde eu tinha tomado posse de um terreno que já estava, de uma propriedade que já estava na minha consciência desde muito antes. Não é só uma casa, não é só um terreno, não é só um bem material, porque isso também é importante. Se a gente está aqui no material, faz parte da nossa evolução espiritual acumular o material. Eu vou repetir para você. Se estamos aqui, na condição material, faz parte da evolução espiritual que nós acumulemos bem, sim. A diferença é a pessoa que dá poder para aquilo e quando perde ou quando troca ou quando não tem mais aquilo, sofre. É uma questão do legado que vai ser deixado para as pessoas que me acompanham, para os meus filhos, para quem tiver que vir. A sua vida nada mais é do que a sua consciência em movimento. E o que é consciência? Consciência é aquilo que você percebe. Se você percebe que existe uma área ou mais áreas na sua vida que não está legal, que não estão legais, que não estão boas, mas você só fica insatisfeito sem fazer nada para mudar, a sua vida vai ser essa mesma percepção acontecendo várias e várias vezes. A sua vida vai ser essa mesma consciência nesse mesmo movimento. Agora, se eu percebo que algum ou mais pontos na minha vida não estão do jeito que eu gostaria e eu uso a inconformidade para agir de maneira certa, e se eu não sei como é que eu faço para agir de maneira certa, eu vou buscar direcionamento, assim como eu fui buscar direcionamento num dos piores momentos da minha vida, e até então eu venho seguindo com esse foco, com esse dinamismo, com os problemas sim, com as aflições sim no meio do caminho, mas com essa certeza de que tem muito mais traçado adiante, aí a situação ela fica completamente diferente. Antes mesmo de querer viver o seu propósito, será que hoje você está vazio ou você está cheio dos conhecimentos que você precisa para poder, em primeiro lugar, satisfazer em abundância a pessoa mais importante dessa história toda, que é você? Antes mesmo de impactar outras vidas no seu nicho de mercado, no que você for fazer no seu dia a dia, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com o seu parceiro, com a sua parceira, você está fazendo essa transformação para você, em primeiro lugar? Porque, de novo, quando eu tiro a comida da minha boca e coloco na boca de outra pessoa, eu não tô matando a fome, eu só tô trocando a fome de lugar. Tanto para mim, Suelen Regina Canin, que fui registrada assim pela minha mãe e que depois me tornei Lores por conta do cabelo loiro que eu tinha, como para você que tá aí do outro lado, vai depender, em primeiro lugar, qual é o seu nível de inconformidade na vida. A mudança, a virada, a chave, a ficha que cai, o que você quiser chamar e o que você já ouviu falar dos grandes gurus de inteligência emocional, isso só vai acontecer quando o seu nível de inconformidade estiver muito além do que o nível da sociedade está. Aí você vai ser capaz, você vai ser apta de dar o próximo passo. E em segundo lugar, o próximo passo só vai acontecer na sua vida se você souber o que você veio fazer aqui nessa terra. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, uma vida sem sentido é uma vida sem rumo, uma vida sem rumo é uma vida sem direção, uma vida sem direção é uma vida sem vida. E em terceiro lugar, você precisa ter o direcionamento, precisa comprar educação mesmo, precisa ter educação, precisa ler, precisa se aperfeiçoar para conhecer uma verdade que te liberta, para ser livre a ponto de não mais se importar que o que você está fazendo ou deixando de fazer hoje é algo que está agradando ou desagradando as pessoas ao seu redor. Conseguir e conquistar essa liberdade
tendo o seu propósito de vida e estando constantemente inconformada, inconformado num nível elevadíssimo, vai fazer com que você faça os melhores e os maiores downloads para que você tenha uma vida com propósito, uma vida livre e uma vida plena. Quando eu fecho os meus olhos, eu enxergo o meu propósito. E você? O que você enxerga?